As Crónicas do Espaço, em parceria com a Agência Espacial Europeia. A imensidão branca e gelada dos polos está ameaçada pelo aquecimento do clima que provoca o recuo dos limites das calotes polares. Este facto põe em risco toda uma fauna que é simultaneamente um símbolo e a vítima de uma intervenção da natureza agravada pela ação do homem. Mesmo que o urso polar desapareça, tenho a certeza que, na Europa, continuaremos a ter boa comida, medicamentos e riqueza, mas ficaremos muito mais pobres se este belo e importante ecossistema desaparecer. Ele é uma mais-valia. Devemos ou não preservá-lo. Na solidão do seu gabinete no Instituto Polar Norueguês, este cientista coloca questões embaraçosas. Na parede, a testemunha silenciosa do drama, um retrato de Roald Amundsen, que em 1905 ligou pela primeira vez o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico através da mítica passagem do Noroeste. 6 anos mais tarde, o explorador norueguês colocou a bandeira norueguesa no Polo Sul, com 33 dias de avanço sobre o seu rival, o britânico Robert Scott. Em Tromsø, no extremo norte da Noruega, a figura de Amundsen é omnipresente. É também nesta cidade que as mudanças climatéricas se tornam particularmente preocupantes. Os modelos que utilizamos para saber como poderá ser o clima do futuro dizem-nos que o Ártico aquecerá mais e mais rapidamente que qualquer outra região do planeta. Isso conduzirá a mais de gelo, especialmente o gelo durante o verão irá desaparecer rapidamente. Pensamos que em 2050 ou talvez antes já não exista. Neste modelo realizado pelo Instituto Max Planck de Meteorologia, a aceleração da fusão do gelo é bem visível. Em breve, durante o verão, o Polo Norte será navegável. Os satélites são instrumentos preciosos para criar modelos informáticos rigorosos. Após os 2 ERS, satélites radar da primeira geração, com o Evisat, o maior satélite de observação terrestre colocado em órbita polar, a Agência Espacial Europeia dá um precioso contributo para a observação dos polos. Todos os 20 minutos, sobre Tromsø e mais ao norte, sobre o arquipélago Svalbard, passa um satélite em órbita polar. Estas posições geográficas são lugares excelentes para recolher dados ou enviar ordens para os satélites. Atualmente lidamos com 200 a 300 passagens orbitais diárias de 20 a 25 satélites. O Evisat é um dos satélites da ESA, do qual recebemos dados que são utilizados intensivamente, tanto em Tromsø como no resto do mundo, para acompanhar as condições do gelo. Por exemplo, o Instituto Polar Norueguês e o Instituto Meteorológico de Tromsø recebem imagens satélite de nós. Como todas as manhãs, quando chega ao Instituto, Helga Tangen olha para Rudi, um magnífico urso branco que teve de ser abatido em 1995 porque deixou de ter medo e tornou-se perigoso. Aproximadamente 90% dos dados para os modelos são provenientes de satélites, o que significa que dependemos deles. Tradicionalmente, na Sociedade Meteorológica, utilizamos os instrumentos ópticos de satélites, mas nos últimos anos também recorremos a satélites radar, do Evisat ao Radarsat, especialmente para a descrição detalhada do gelo existente no mar. Os radares de observação dos satélites permitem-lhes verem com qualquer tipo de tempo de dia e de noite. Assim é possível constatar um nítido recuo dos limites da calote polar ártica. Este ano, do lado europeu do Ártico, está muito para norte de Svalbard, o que muitas vezes acontece em janeiro. A regularidade das passagens orbitais pelos polos e os largos corredores de observação dos satélites fazem deles instrumentos incontornáveis para apurar a precisão dos modelos meteorológicos. Utilizamos a imagem satélite e as observações por satélite, juntamente com as observações em terra para as previsões meteorológicas entre Svalbard, a Noruega e a Groenlândia. A fusão acelerada do gelo do Ártico não é mais que a ponta do iceberg, que é o aquecimento do clima.
As repercussões no meio marinho, no comércio marítimo e na pesca são várias. Há 3 ou 4 anos o arenque estava a desaparecer, mas este ano chegou cá devido à mudança de temperatura do mar. Halvar Pettersson, responsável pelo porto de Tromsø, é um ex-comandante da Marinha e acha que nem tudo é negativo neste novo contexto. Acho que, como resultado da fusão do gelo, a passagem do Noroeste estará dentro de anos aberta ao tráfego comercial. A possibilidade de poder utilizar a passagem do Noroeste sem utilizar quebra-gelos vai, por exemplo, criar novas oportunidades entre a Europa e o Extremo Oriente, em que as viagens serão mais curtas do que as atuais, entre 14 dias a 3 semanas. A passagem do Noroeste, a que Amundsen utilizou no verão de 1905, e a do Noroeste junto à costa siberiana, são duas novas rotas marítimas que irão encurtar distâncias, mas não sem perigos. Imaginem um navio com milhares de passageiros a bordo que colide com um iceberg. Será uma catástrofe. O novo gelo é muito difícil de ser detectado pelos radares. Por exemplo, para o descobrir, são necessárias informações especialmente vindas de satélites. Isso será muito útil. Precisamos de saber a espessura do gelo e se é perigoso ou não. Alguns navios podem navegar através do gelo sem problemas, mas se o gelo tiver 1 metro de espessura somente a 10 centímetros, estarão acima do nível da água. Os restantes 90 estão submersos. 90 centimeters is below surface. Em 2009, a ESA irá colocar em órbita polar o Cryosat-2, um satélite que dará uma ajuda preciosa à navegação marítima nos oceanos polares. Os seus instrumentos permitir-lhe-ão, entre outras missões, obter uma medida exata da espessura dos gelos de superfície. Por causa do longo inverno polar, às 3 da tarde, as luzes acendem-se em Tromsø. É também nessa altura do ano que surgem as auroras boreais. Por trás deste animal existe uma questão preocupante, dado que ninguém sabe, num futuro próximo, se será uma relíquia do passado. Tal como acontece com este tipo de foca, que já só sobrevive em cativeiro. Será difícil e requer uma ação imediata e muito trabalho de todos nós. Ainda há algum tempo, ainda existem alguns ursos polares, mas requer uma ação urgente, se não imediata. Pessimismo e alguma esperança. O aquecimento do clima talvez não seja 100% imputável ao homem, mas ele contribuiu enormemente através de ações irresponsáveis.